Olá, eu vou falar da obra As Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift. Um livro muito interessante que na verdade fica sempre preso à primeira viagem do Gulliver, como se ela fosse a única viagem da obra. E é uma obra interessante porque ela trabalha com críticas e comentários sobre a realidade social inglesa. Na verdade, as viagens propostas pelo Swift expressam posições políticas e críticas à Inglaterra no que diz respeito à sua sociedade, no que diz respeito à sua política. São, portanto, 4 viagens e algumas cidades que o Gulliver vai visitar. Na primeira viagem a gente tem a cidade de Lilliput, a cidade dos seres minúsculos na qual Gulliver aparece como um gigante. Essa viagem é, na verdade, uma crítica ao governo do Jorge I da dinastia dos Hanover, que vai governar a Inglaterra durante um determinado período. E a brincadeira toda começa, por exemplo, com a história dos sapatos. Os sapatos com saltos altos e baixos representariam 2 partidos ingleses, os Tories e os Whigs. Os Tories eles eram partidários da sucessão, independente da religião e da dinastia dos governantes. Já os Whigs eles eram protestantes radicais primeiro, ou seja, a gente tem uma brincadeira com os saltos de sapato para fazer uma representação dos partidos que foram formados no parlamento inglês. Além disso, existe uma guerra da cidade de Lilliput contra a cidade de Blefuscu. A cidade de Blefuscu representaria a França. E é muito curiosa porque a cidade de Lilliput, com a ajuda de Gulliver, vence a cidade de Blefuscu. E quando Gulliver se recusa a recolher os navios e tirar mais do que deveria dessa cidade, ele é acusado pelos moradores de Lilliput de traição. É condenado a ter os olhos furados e a comida retirada até que ele morresse de inanição. Ele foge para a cidade de Blefuscu, que ele havia acabado de ajudar a derrotar, e dessa cidade ele consegue retornar à Inglaterra. E assim a gente tem o fim da primeira viagem do Gulliver. Na segunda viagem do Gulliver, ele vai para uma cidade, e aí os nomes da cidade são nomes muito fantasiosos e muito engraçados. E aí ele vai para a cidade de Plodinag, a terra dos gigantes. E é muito curiosa essa terra dos gigantes, porque essa terra dos gigantes é uma crítica ao sistema político inglês. Na verdade é uma crítica à soberba inglesa. Por quê? Porque a simplicidade e a nobreza dos gigantes se contrapõe à desrazão e à corrupção moral de Gulliver. Na primeira cidade ele era um ser superior, dotado de razão e de sentido. Nessa segunda cidade ele é exatamente o oposto disso. E essa segunda viagem é importante para mostrar que a suposta superioridade moral europeia é na verdade expressão da sua bestialidade. A superioridade europeia seria, portanto, a revelação da bestialidade europeia, daquilo que ela almeja, é para a direção que não só a Inglaterra, mas a sociedade europeia caminhava. Na terceira viagem ele vai passar por várias cidades, mas a terceira viagem é na verdade uma crítica ao academicismo, que já era muito presente na época e que é um mal que a gente tem até hoje nas redomas de vidro dos ensinos universitários. A primeira cidade que ele vai visitar é a cidade de Laputa. Na verdade é uma ilha voadora. E é muito legal a gente imaginar numa ilha voadora cheia de realizações científicas, mas distante da realidade dos homens. A ideia dessa ilha voadora é exatamente para expressar a distância entre o academicismo e a vida real, entre o academicismo e as necessidades sociais históricas, no qual esse academicismo faz questão de esquecer. Ele vai visitar uma outra cidade, a cidade de Balnibarbi. É uma cidade também muito interessante porque ela tem uma população extremamente miserável que sustenta uma academia de cientistas cujos experimentos são inúteis e bizarros. A terceira cidade que ele visita é a cidade de Kudubrig. É uma ilha de magos e feiticeiros. Essa ilha é uma ilha muito curiosa porque é uma ilha visitada por fantasmas e por mortos ilustres, e nessa ilha ele tem contato com historiadores e filósofos do passado. Essa crítica ao academicismo pode ser vista, portanto, como o fato da gente ter esquecido um pouco da filosofia e da razão de ser dos experimentos. A gente se preocupa muito mais em como as coisas funcionam do que com o porquê das coisas serem pensadas, feitas, realizadas, ou o porquê das coisas funcionarem. Ele visita ainda uma quarta cidade, a cidade de Luinag, e essa cidade é uma cidade de terras, uma terra na verdade de pessoas muito gentis. E nessa cidade ele conhece os imortais, mas os imortais eles são expressão do que? Da decrepitude, da infelicidade e do medo. Na verdade a gente pode imaginar essa ideia dos imortais como uma crítica ao absolutismo e a sua tendência insana à continuidade. E ao final dessa viagem ele alcança o Japão.
Com relação à quarta viagem, ele vai chegar na terra dos Yahoos, que são homens macacos e símbolos do instinto e da guerra, que é dividida com os Oyumis, que são o quê? Seres racionais com forma de cavalo. E o legal dessa terra é que quando ele expressa o desejo de morar com esses Oyuns, eles o expulsam através de uma assembleia por o julgarem como um Yahoo. Ou seja, ele é obrigado a voltar para a Inglaterra. E ao voltar para a Inglaterra, ele percebe que é muito difícil viver com as pessoas com as quais ele convivia antes de fazer as viagens de todo o conhecimento. E ele percebe que os grandes valores e ideais humanos são ridicularizados, são tidos como impraticáveis e sem sentido. Essa é, portanto, a ideia das 4 viagens do Gulliver, uma viagem de autoconhecimento e de questionamento com relação à vida social e histórica inglesa e, por que não, de toda a Europa. Um abraço.